Olá, boa tarde, nono ano. Tudo bem? Professores, alunos, sou a professora Andréia, às vezes eu tenho aparecido aqui, né? Eu vou mediar a aula da professora Mônica, mas antes eu vou falar para vocês qual é o tema da aula, habilidade. Vamos lá. Chegou a hora de revisar, ok? Vamos para o tema revisão final do segundo bimestre. Habilidade, compreender textos de gêneros variados, selecionando estratégias de leitura adequadas a diferentes objetivos. E quem vai seguir com a aula agora é a professora Mônica. Boa tarde, Mônica. Tudo bem? Tudo bom? Bem. Nono ano, vocês não podem mais falar, você vem sempre aqui? Agora eu venho. Vocês me viram já na primeira aula de hoje. O chat estava muito legal lá com o professor Rodrigo, na aula de geografia, na revisão de geografia. E vocês perguntando, professora, você não vai revisar português também? Estou aqui. Agora a nossa aula de revisão. Claro que não poderíamos deixar de fechar e amarrar o segundo bimestre. Esse segundo bimestre muito especial. A gente teve aí uma sequência de 23 aulas, gente. Então está tudo lá no canal do nono ano. E eu só tenho a agradecer a todos os alunos que nos acompanharam nessas mais de 20 aulas, aos professores principalmente. Vários textos que usamos aqui nessas aulas todas vieram de professores parceiros, e as sugestões, as críticas de vocês são fundamentais. Professores, essa aula é em homenagem a vocês. Vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje? Olha aí na telinha. A nossa aula tem que render. Nós vamos revisar os gêneros textuais e os suportes estudados ao longo do mês de julho e realizar a diferença entre orações subordinadas e coordenadas. Então, vocês viram gêneros e um pouco de gramática. Imagina que nessas 23 aulas a gente falou de muitos gêneros e vocês perceberam que eu fiz 2 movimentos de revisão. Um ao final do mês de junho e agora ao final do mês de julho, por conta disso, justamente dos diversos assuntos que a gente teve. Então, como acolhida, vamos abrir o chat. Vamos colocar o chat para ferver aí no nono ano? Ah, já está aberto, eu não tinha visto. Aluno do nono ano, na telinha, você pode responder para mim como eu fiz lá na revisão de junho? Vocês vão falar para mim agora. Qual tema de aula do mês de julho você mais gostou? Prestem atenção nesses balões de diálogos aí. Nesses balõezinhos eu estou imaginando vocês falando quais foram as aulas, os temas que a gente teve. Anúncio e campanha publicitária, gramática, bullet journal, artigo de divulgação científica, rotina do escritor, HQ, que são as histórias em quadrinhos, e uso da vírgula. Eu quero que vocês coloquem aí para mim qual tema que vocês mais gostaram, porque depois eu vou stalkear esse chat e eu amo saber, eu compilo todas as respostas de vocês, guardo tudo bonitinho para mim. Andréia, já tem aí? Já tem. Lucas Henrique colocou HQ, Matheus HQ, a Proaline, obrigada Proaline, colocou gramática, Amanda colocou boa tarde Amanda, Giovana HQ, Jefferson HQ, Olha, Andréia, eu tô vendo aqui uma coisa que grande parte está colocando HQ. Você está falando aí, mas não para de subir aqui HQ. Olha, apareceu um bullet journal aqui. Eu estou feliz. Com a Bárbara. Enquanto a Andréia ainda olha mais lá, deixa eu só falar uma coisinha. Vocês sabem, né? A gente sempre tem o chat como termômetro. Eu gosto muito de analisar as respostas. E o que vocês escrevem para mim, vocês escreveram já muitas vezes, gente, eu sei, sobre mangá. Vocês pedem, professora, estude a língua portuguesa através do mangá. Mas se vocês soubessem como é difícil a questão dos direitos autorais, gente, eu não consigo uma pessoa que produza mangá, que faça mangá e que me ceda os direitos autorais. Se vocês conhecerem aí, professores, procura a gente nas redes sociais e fala, olha, professora, tem mangá aqui com direito autoral para você usar na aula. Com certeza a gente faz, não é, Andréia? Isso. Com certeza a gente faz. Então, olha só, eu acho que aqui está predominando o HQ, não é? O HQ. Ai, que legal, gente. Vou só colocar uma observação da Pro Sônia Regina. Sim, pode falar. Que ela disse, nós é que agradecemos a vocês, professores do CMSP. Muito obrigada, Deus, que coisa linda. Nós somos parceiras, não somos, professora? Então, na verdade, é recíproco, é uma troca, não é mesmo?
Bora lá, então, começar. Vamos sistematizar. E aí, eu acho que eu vou dar uma fechadinha no chat, gente, para a gente poder prestar atenção. Na revisão do mês de julho, só vou iniciar, ó. Vou fazer o mapa de como a gente fez esse último mês. Iniciamos o mês de julho com a situação de aprendizagem 2 do Caderno do Aluno, volume 2, a versão estendida. A proposta do mês de julho foi que a gente terminasse, aliás, tudo que estava ali naquela versão estendida. E você já tem acesso a ela lá no site da EFAP. Começamos o estudo de alguns gêneros textuais, além de suportes para aprendizagem, porque nós complementamos este Caderno do Aluno com outras sugestões, muitas delas provindas que vieram de vocês. Nesse caminho, também falamos sobre a questão das orações subordinadas e das orações coordenadas, além do uso da vírgula, não foi, nono ano? E a gente vai começar a nossa revisão com anúncio e campanha publicitária. Olha só, anúncio e campanha publicitária são gêneros da função apelativa. Seu objetivo é convencer o receptor a aceitar a mensagem que está transmitindo através de recursos visuais e verbais. No anúncio, a intenção maior é vender um produto. Já na campanha, busca-se a conscientização do público-alvo a respeito de um tema de interesse abrangente. Olha aqui para mim, agora volta para a professora. Então, vocês lembram que a gente fez até um nome de aula bem sugestivo, falando é tudo apelação? Porque realmente, nesse gênero, é tudo baseado na apelação, não é? Quando a gente apela, o que a gente faz, Pro? A gente está tentando aí convencer o outro, né? Na verdade, persuadir, fazer com que o outro mude de comportamento, né? Se for na venda de um produto, você quer que ele adquira aquilo. E se for em relação a uma campanha, que é de conscientização, é fazer com que ele mude o comportamento, assim, a postura, né? Frente àquele determinado assunto. Sim, sim. Vejam bem, toda vez que falarmos em função apelativa da linguagem, pensa na palavra que a professora Andréia falou, é convencimento, eles estão querendo me convencer. Quando é um anúncio, convencer de comprar aquele produto. Quando for uma campanha, eles querem me convencer a refletir sobre o assunto, conscientizar e mudar os meus hábitos, que muitas vezes são alguns problemas aí da sociedade. Gravaram bem? Gravaram? Agora eu vou voltar a abrir o chat, prestar atenção e já tem um exercício. Espero que vocês tenham bastante respostas aí, que vocês não tenham gastado todas as suas mensagens para responder as perguntas, porque a aula de revisão vai ter bastante interação, gente. Na telinha para vocês, prestem atenção que nós temos aí uma imagem. Você vai dizer para mim se essa imagem corresponde a um anúncio ou uma campanha publicitária. Justifique para mim a sua resposta no chat. Eu quero ver aí, enquanto eu vou fazer a descrição, vocês vão falar por que é um anúncio ou por que uma campanha. Nós temos aí o fundo azul, temos 4 mulheres representadas, cada uma de um traço diferente, uma etnia diferente, uma raça diferente. Nós temos aí 4 mulheres. Elas são diferentes e está escrito assim na frente, você não está sozinha, com uma exclamação. Vários aqui, André. O que eles estão falando? Eles estão colocando campanha. Estou esperando agora aquele que vai colocar justificativa. Olha, né? o Luiz Miguel, fala meu nome, gritando aqui. Luiz Miguel, você falou anúncio, mas 90% está focado em responder o quê, Deia? Campanha. Campanha publicitária, gente. Responda pra gente por que esse daí é uma campanha. A Giovana colocou. Campanha porque é para ajudar. Sim, olha, eu já vi uma aqui. A Amanda Cristina disse, campanha porque ali está dizendo que nenhuma mulher está sozinha. E o Matheus complementou logo abaixo dela, que é uma campanha para conscientizar contra a agressão doméstica. Está conscientizando uma campanha sobre as mulheres que sofrem agressão. Olha, muito bem, Amanda e Matheus Pinheiro. Presta atenção aí na telinha para vocês. Realmente, gente, é uma campanha publicitária. Esse daí, como que a gente
bem estudou, a gente falou lá sobre a questão da agressão. E aí é uma campanha. E a campanha, a gente reúne vários. Quando eles vão fazer uma campanha sobre um determinado assunto, não é somente uma imagem, mas geralmente várias imagens. E daqui a pouco a gente vai ver de novo, mas mais um exercício. O chat está aberto, não está? Uhum. Agora, texto 2, na tela. Esse daí, gente, você vai justificar se é um anúncio ou uma campanha publicitária. Eu vou só descrever e a André já vai tentando ver aí as respostas. Olha só, aí a gente tem dois sorvetes, eles são azuis. E o nome está logo em cima e se chama Sorvezu. Embaixo temos o slogan. Lá aquele slogan era "Você não está sozinha". Aqui o slogan é "Gostoso pra chuchu e deixa a língua azul". R$2,99. É um anúncio ou uma campanha, gente? E aí, já responderam, Já estão respondendo. A Sara, por exemplo, colocou, é anúncio, pois está divulgando um produto. Isso, olha, teve um aluno que colocou aqui, é um anúncio, pois está anunciando. Aí é fácil justificar, não é? Uhum. O que ele está está anunciando por qual propósito? Porque quer? Aí a Júlia colocou, anúncio porque quer vender algo. Isso, tem uma divulgação, mas qual que é a intenção maior? Ele quer vender. Lembra que a gente pontuou bem, o anúncio vende, a campanha conscientiza, não é ideia? Uhum. Eles conseguiram entender bem isso. Só precisa arrumar melhor a justificativa de vocês, quando vocês têm que colocar ali, não é? O Matheus colocou uma legal, ele colocou assim, ó, anúncio, pois está persuadindo a pessoa a comprar o produto. Olha, Matheus, muito bem. Que legal, é isso aí, porque está persuadindo. Essa é o tipo de resposta ideal que a gente quer. Obrigada pelas respostas. Vou pedir para fechar novamente, para eu voltar à explicação. Presta atenção aí na telinha que eu vou mostrar para vocês aquela campanha. Eu não tinha dito, gente, que a campanha, ela não envolve somente geralmente ela tem várias imagens, vários textos para tentar convencer de várias formas diferentes. Lá na nossa aula sobre campanha publicitária, aquela é tudo apelação, a gente mostrou uma campanha que era da Unesco. Agora, nessa minha aula, eu trouxe a releitura de uma campanha publicitária. O texto 1 e o que você está vendo são uma releitura dos que já foram trabalhados lá na aula de 21 de julho. Vamos relembrar as características deste gênero a partir desta leitura? Vamos ler isso daí, gente. Olha, nós temos um fundo laranja. Nós temos o slogan, você não está sozinha. Embaixo, nós temos uma mão que parece ser feminina porque tem unhas pintadas de verde, segurando o celular. E lá dentro do celular, o que está falando, professora? Denuncie isso se souber de casos de violência contra a mulher, ligue 180. Olha, nessa daí a gente tem o verbo no imperativo, que é uma outra característica. Uhum. E, inclusive, tem ali bem escancarado, ligue 180. Galera, isso daqui vale para nós todos, porque é uma campanha que está em vigor. Olha, se você souber aí, ligue 180. Lembra que a gente mencionou também sobre a cor, naquela primeira, no texto 1, a cor azul de fundo deixava mais amena. E nessa cor, conforme ele colocou ali uma cor mais quente, laranja, te dá mais impulso a denunciar. Tudo ali na linguagem visual da campanha publicitária, do anúncio também quer te induzir alguma coisa. Lá naquele anúncio do Sorvezu, tudo era em tons de azul para você ficar com o nome desse sorvete na cabeça, para te persuadir. E quando a gente faz uma releitura, a gente está fazendo uma cópia, professora, porque esse texto que a gente acabou de ver foi uma releitura do que a gente viu na aula. Não, não é uma cópia, né? Mas você tem uma inspiração numa determinada obra e você recria sobre aquela obra, né? Hoje mesmo, até a Mônica acabou de me lembrar, eu utilizei um poema na aula do 7º ano, no quiz do 7º ano, que se chama E Agora José. E aí, se vocês procurarem, vocês vão encontrar um poema E Agora José, de um poeta famoso. Mas Carlos o meu, Drummond de Andrade. Isso, então, mas o meu foi assim, ficou mais curtinho, mas toda vez que alguém for ler, vai se remeter, a pessoa vai se remeter ao Carlos Drummond de Andrade. Verdade. Então, é uma questão assim, de uma releitura. E isso, em língua portuguesa, por exemplo, é uma intertextualidade. É verdade. Né? Ainda também tem isso, né, pra gente. Essas duas releituras daquela campanha que a gente viu
foram criadas por um ex-aluno meu, gente. Coloca aí na telinha para vocês só uma curiosidade. Quero deixar aqui nessa semana de revisão para vocês vários exemplos de motivação. A gente tem várias pessoas que nos inspiram. Eu falei do Marcelo de Salete essa semana e agora estou falando do Vitor, gente. Estes últimos textos foram criados pelo ilustrador Victor de Souza Crispim, que publica suas criações no @AnimaVictor e atua como professor e ilustrador. A história dele pode motivar você que tem um sonho de ser uma ilustradora ou um ilustrador. Sabe por quê, gente? Porque olha só o que está escrito aí. O Vitor, ele aprendeu a desenhar em uma oficina oferecida pelo programa Escola da Família, que é da Secretaria do Estado. Depois, ele engatou seus estudos em cursos específicos para caricaturistas e estudou artes visuais, enquanto também estagiário do mesmo programa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Atualmente, ele realiza trabalhos nas áreas de cinema, animação, ilustração, montagem, edição e finalização de filmes em projetos profissionais e com a equipe do Nós Anima. Se vocês colocarem @NósAnima com Z assim, vocês também vão encontrar os trabalhos do Vitor e da galera toda. Olha, o Nós Anima, por exemplo, a gente tem ali vários alunos que foram meus ex-alunos, trabalharam na escola, estudaram na Escola Estadual Hermelino Matarazzo, lá na Zona Leste. O Vitor também da Zona Leste. Gente, são, assim, alunos que eu vi crescer, que eram da idade de vocês, nono ano e primeiro ano. Eles faziam o curso, estudaram lá e depois engataram. O Vitor mesmo participou muito daquele desenho Peixonauta. Ele desenhou vários episódios de Peixonauta. A gente tem outros alunos que trabalham com ele, Nós Anima, que fazem vários desenhos que estão aí na Cartoon Network, na TV Cultura. E são alunos que eu vi, que eu dei aula, vi crescer na escola pública. Então você pensa aí, se você quer ser um ilustrador, trabalhar com isso, estude, sabe? Aprofunde-se, aproveite todos os projetos que a escola tem, porque na escola pública estadual tem muita qualidade, não tem? A gente encontra muito espaço para aprender, para aprendizagem, e o Vitor é um exemplo desses, tá bom? E agora ainda a gente tem a eletiva, né? A gente Isso, tem as exatamente. eletivas, São a os gente tem a questão do projeto de vida. Isso. Né? Eles precisam aproveitar mais isso. O projeto né? Centro de Línguas, que o Vitor foi meu aluno no curso de Centro de Línguas de Espanhol. Gente, olha, aproveita tudo que a secretaria oferece para vocês. Vocês vão encontrar excelentes professores, excelentes projetos, tá? E pode deslanchar numa carreira aí como foi com o Vitor, tá bom? Bora continuar nossa revisão, porque tá muito bom. Já estamos na metade da aula. Bora lá, revisão 2. É o Bullet Journal e a rotina do escritor. Vocês lembram dessas aulas? Essas aulas são muito boas porque elas vieram de vocês. Vocês que pediram para eu falar desses assuntos. Nós aprendemos sobre um novo método de organização de estudos e vimos que ele pode ajudar não só nos estudos das disciplinas escolares, mas também na rotina daquele que se propõe a escrever. Muitos alunos têm postado sua rotina de estudos nas redes sociais numa nova onda chamada Studygram. Vale a pena acompanhar e se inspirar. O grande desafio desse método é a prática da escrita a próprio punho, desenvolvendo modelos de lettering e valorizando a estética dos esquemas e dos resumos nas páginas do Bojo, que é o Bullet Journal. Andréia, você já viu esses perfis? Eu já vi. A gente tem alguns, né? Sim. Nos seguindo agora, que estão aparecendo, e assim, um super capricho. Não é? Né? Uma letra mais bonita que a outra. Gente, que moda legal, não é, muito, gente? Muito legal. Muito, olha, em plena, assim, era quarentena. tão técnica... Em plena era tão tecnológica, verdade. Né? Eles voltarem a escrever. A caligrafia, valorizar. A importância, isso. Perceber a importância, né? A gente falou bastante disso, gente, da importância em você escrever a próprio punho, não só utilizar os suportes, notebook, celular, mas também valorizar a sua própria letra e você aprimorar essas técnicas, porque tem esses perfis, eles ensinam muito, eles direcionam como você pode melhorar na sua organização ali no seu caderno e nós amamos. A gente segue todo mundo, compartilha todo mundo lá nas redes sociais, porque em época de quarentena é pelas redes sociais que a gente se conecta, não é? Olha só, o que há no Bullet Journal? O que é isso? Presta atenção na telinha. Temos 2 exemplos novamente. E esse daí é o exemplo da Selene, da @selene.cel, como vimos.
Não é um método caro, gente, não é. Precisamos apenas de um caderno, lápis e canetas. No Bullet Journal, o comum é que a organização seja feita com uma lista de tarefas, resumos, mapas mentais, colagens e frases inspiradoras. Olha só que legal, ela fez aí uma listinha de tarefas, ela colocou pra gente umas letras bem bonitinhas e ela até mostra as canetas dela. É muito legal, muito inspiradora. Selene, presta atenção agora, eu vou abrir o chat. Eu quero que vocês sejam sinceros para mim, tá bom? Abra o chat, por favor, para vocês responderem aí. Você já fez ou já pensou em produzir uma lista de tarefas e um resumo de aula parecido com esses da aluna Caroline, do @estudeli? Vocês lembram que a gente usou o exemplo da Carol? A Carol muito organizada, posta pra gente também seus resumos e como ela faz. Ela gosta muito de postar as listas dela. Olha lá no fundo, tem na foto dela. Vocês perceberem aí, eu tirei do Instagram, fiz um print. Ela coloca assim, semana, tal, e embaixo as listas que ela vai fazer. As coisas, aliás, que ela vai fazer. André, eu tô até com medo de olhar o chat. Eles já pensaram em produzir, ou será que eles já estão fazendo Bullet Journal? Olha, e aí? a Kathleen disse que sim, que ela fez uma semana passada. Que legal. A Thaís também colocou sim, vários. Olha. Eles estão meio divididos. É. O Nicolas falou que não fez ainda, mas já pensou. Olha, tem uma aluna aqui, a Maria Clara, com 2 As no final, que ela fala, eu quero fazer bugie, tô pensando também em fazer um Instagram. Ô, Maria Clara, se você precisa de um empurrão, vai. Faz, porque eu tô doidinha para te seguir, tô doidinha para ver, para curtir tudo que você faz lá. Nós, professoras, a gente se sente o máximo quando vê um resumo nosso lá nesse Instagram. Faça, Maria Clara, estou doida para te seguir. Muito bem. O Wesley aqui colocou sim, mas não deu muito certo. O Wesley não pode desistir, Wesley. Não. É prática, né? É Você prática. vai se aperfeiçoando. Então, precisa começar. Você já fez, já começou. Exatamente. Agora, continue. Exatamente. É prática, gente. É isso mesmo que ela disse, porque no início a nossa letra, ela não está muito adequada. Aparecer aqueles desenhos lindos, mas letra é desenho, então tem toda uma técnica. Corra atrás do YouTube, de olhar, veja lá o @ da Carol, o Estude _Li, que ela também, todos ali vão te ajudar, não é? E eu vou falar uma experiência própria, né? A minha filha começou a copiar, entrar nesses sites e ela começou a copiar. E, de fato, a letra dela foi ficando muito bonita, foi ficando muito diferente do que era. Então, é prática, é você se inspirar, né? O que vai ficar mais bonito. Qual é o nome dela mesmo? A minha filha, Júlia. Ô, Júlia, um beijo, continua essa daí, tá muito bem. Então, beleza, a gente não precisa nem fechar o chat, porque a gente vai explicar uma coisinha e logo vem um exercício. Vamos fazer a revisão 3 na telinha. Pode deixar o chat aberto, a Andréia está olhando o chat. Uma coisa, gente, é ser subordinada. Outra, não é? Subordinada é uma coisa, coordenada é outra, gente. E vocês mostraram para mim no chat que tinham muita dificuldade em entender essa relação. Quando uma oração é coordenada ou quando ela é subordinada. Partindo da ideia da produção escrita, precisamos dar a importância devida aos estudos da sintaxe para aprimorarmos e facilitarmos a criação dos nossos parágrafos. Gente, vocês falam tanto que gostam de escrever, que amam a literatura. Então, a gente estudando direitinho a subordinada e a coordenada, consegue aprimorar tanto a leitura quanto a escrita, não é, Deia? O primeiro passo, gente, é saber diferenciar a oração subordinada da oração coordenada. Observe aí os exemplos. O primeiro está assim. Eu desejo muito que ele volte para mim. E depois tem uma, apressa-te, que já é tarde. E eu fiz questão de marcar em negrito esses 2 quês para vocês entenderem. Porque tem muito aluno que fala, Deia, se tem um que subordinado. Se tem um que ali é subordinado e às vezes nem sempre. Não, precisa prestar atenção, né? Se esse que ele está sendo utilizado com uma conjunção integrante, se ele está sendo utilizado só com uma conjunção coordenativa, né? Olha, não vamos aqui dificultar, Déia. Vamos tentar explicar para eles. Mas precisa prestar, como você falou, do que, né? Precisa prestar nesse que. O que esse que vai fazer? Às vezes, lembra que a gente falou bastante sobre que nesse bimestre, aliás. O que
às vezes você consegue substituir por porquê. Por quê? Isso. E aí tá explicando alguma coisa. Quando explica, às vezes a gente tem ali a oração coordenada. Volta na telinha, por favor. Observe aí. Se eu fosse separar, eu desejo muito. Eu entendi? Se eu falar só eu desejo muito, se eu for separar o primeiro período ali. Não, né? Se eu escrever assim, que ele volte para mim, eu entendo a mensagem completa? Não. Fica uma oração sem sentido, não é? Aqui, gente, nesse primeiro, a gente tem uma oração subordinada. Eu desejo muito, a pessoa vai perguntar o que você deseja. Isso, Eu fazer preciso... a perguntinha o quê? Eu preciso completar, não é? Agora, embaixo, se eu parasse onde está a vírgula, se eu falo para a pessoa, apressa-te, ela me entende? Entende. Ela entende sim. Apressa-te, ela já vai correr. Eu, por exemplo, apressa-te, que a aula já vai acabar. Esse que depois pode funcionar como porquê. Apressa-te, porque a aula já vai acabar. Apressa-te, porque já é tarde. E agora vamos praticar. Gente, o chat estando aberto, presta bem atenção aí. O chat está aberto, não tá, professora? Está aberto. Vamos praticar, gente? Vamos praticar comigo? Olha, exercício aí na tela, quem está no app ou pelo seu notebook, presta atenção. Vamos indicar os verbos, localizar as orações e analisar qual é o tipo de relação estabelecida entre elas em cada período abaixo, tá bom? Vocês vão fazer comigo participando no chat. Então, primeiro, vamos fazer o número 1? Número 1, vamos fazer comigo aqui. Vamos deixar o chat aberto. Acordei cedo, mas me atrasei para a primeira aula. Coloca para mim, para a professora Andréia aqui, quais são os dois verbos da primeira oração. Já colocaram. Isso, quais Guilherme, acordei e atrasei. Gabriela também, acordei e atrasei. Já Ótimo, colocaram. gente, fica aí na telinha. Acordei e atrasei são os verbos. Aí, nisso, a gente localiza as orações. Acordei cedo é um. Me atrasei para a primeira aula é outra. Que tipo de relação a gente tem nessa primeira? Ai, meu Deus, eu dei o clique já. Que tipo? Olha, gente. Ah, mas já tinha aluno que tinha respondido Já aqui. tinha. Muito bonitinhos. A Luana já tinha colocado. A Jennifer também já tinha colocado. O Cauã Santos. Cauã, você colocou que a primeira era subordinação, mas presta atenção que eu coloquei aí. É coordenação, sabe por quê? Se eu pegar a primeira frase, a primeira oração, acordei cedo, eu já entendo. Não preciso complementar na ideia. Não. E se eu falar, me atrasei para a primeira aula, eu já entendi. Quando elas têm esse sentido completo separadamente, disse que é um período composto por orações Coordenadas. e ali né? elas estão sendo coordenadas por uma meio de conjunção. uma conjunção. Então, elas são coordenadas. A segunda é coordenada sindética. Boa, boa, muito bem. Dois, presta atenção. Eu quero os verbos. Quais são os verbos? Seria muito bom se todos me apoiassem agora. Quais são os verbos da frase 2, lá. gente? Ai, que lindo, já estão colocando aqui. Muito Ok, bem, seria Apoiar. e apoiassem. A Bianca respondeu. Muito bem, Bianca, muito bem. A Maria Luísa também. Aí, o que a gente faz? Quando a gente descobre quais são os verbos, a gente tenta separar, a gente tenta analisar, encontrar, localizar as orações. Na telinha, seria muito bom, é a oração 1. Tem sentido completo? Seria muito Não, bom? Não. Não. Se eu falasse assim, se todos me apoiassem agora, tem sentido completo? Também não. Gente, se não tem sentido completo, que relação é estabelecida entre essas duas? Coordenação ou subordinação? Respondam pra gente aqui agora, ao vivo. Subordinação ou coordenação? Já começaram. Já começaram. Temos quase 9.000 alunos aqui respondendo loucamente o que, Deia? Vamos lá, peraí. Subordinação. É isso que eles estão colocando, viu? Professora Andréia está aqui. Peraí. É que cada computador é um. É. E eu só estou pensando aqui porque começamos um pouquinho atrasado. No seu tá passando aí? Tá passando legal aqui, Porque gente. no meu não tá. A maioria é subordinação, porque como disse aqui, deixe-me ver quem disse que precisa de complemento foi... Ai, gente, tá indo tão rápido. Vocês estão participando tão bem. Olha, a professora Inácia Vale, ela colocou porque eles precisam de complemento. Presta atenção na telinha. Se eu falo seria muito bom, não entendo. Então, vejam bem, o verbo 1, a oração 1 e a oração 2 estabelecem relação
de subordinação. No 3, gente, conta-se que naquele castelo habitava um ogro roxo. Quais são os verbos que estão aí? Olha que chat lindo. Já estão aqui. O seu não tá funcionando, tá Deia? sem chat, é. Tá sem chat? Gente, vários colocaram conta-se e habitava. Ou contar e habitar. Muito bem, muito bem. Vários professores aqui participando. Olha, obrigada, professora Deusilene, pela mensagem. Galera, na telinha, vamos responder a essa. Se eu falo assim, ó, conta-se, só conta-se. Você entende, Deia? Não entendo. Entende nada. Conta-se. E se eu falo que naquele castelo habitava um ogro roxo? Se eu falar que naquele castelo habitava um ogro roxo, até às vezes... Mas ainda assim não... Ainda assim tá complicado, não tá? Então, olha só, todas as vezes que eu falo uma oração que eu preciso perguntar ou colocar um complemento, a gente tem relação de coordenação ou subordinação. No chat, deixe-me ver, olha, vários aqui contando já. Subordinação. Gente, que incrível. É muito bom. Eu vou aqui, ao tempo que eu estou falando com vocês, vou abrir o meu chat aqui pelo celular, só para a professora Andréia acompanhar agora as foi. respostas. Não, foi, agora foi. Tudo ao vivo, gente, ó. 4 e 5, estamos aqui no ano, ao vivaço, na telinha para eu dar resposta para vocês. Ai, que participação maravilhosa de vocês. Temos na 3, relação de subordinação. Muito bem, eu espero que vocês tenham entendido, porque mais adiante os professores vão falar das orações subordinadas. Então você tem que bater o olho e já perceber. Ah, e é uma subordinada, porque não tem sentido e uma complementa a outra. E aí quando uma complementar vai ter ali uma relação também, não é? Precisa entender bem assim, que as coordenadas são independentes sintaticamente uma das outras, né? E as subordinadas, elas são dependentes sintaticamente. E aí vocês vão conseguir, só de bater o olho vocês vão perceber. Eles vão fazer isso. É muito exercício, depois de muito exercício, olhar, ler várias orações, vocês vão fazer já mais ou menos no automático, porque isso daí é essencial saber lá para o ensino médio, principalmente quando você vai culminar lá no terceiro. Quando você chega lá no terceiro, você vai produzir seus textos com parágrafos mais legais ali na redação, na produção de texto dissertativo argumentativa. A gente precisa muito utilizar as subordinadas e coordenadas, tá bom? Então, bora lá. Continuando a revisão. Revisão 4, a vírgula é nossa amiga? Sim, porque a gente aprendeu na aula que a vírgula é sim nossa amiga. Vou ler aqui, vamos tentar relembrar. Esse sinal de pontuação não pode ser encarado como um tabu entre nós, pois ele existe para nos ajudar na organização do texto, gente. Vou falar de 2 coisas aqui. Primeiro, nós vimos que a vírgula pode ser utilizada para unir orações coordenadas. Você pode ler para mim essa frase, Deia? A primeira, Ana revisou os conteúdos, realizou... É essa mesmo? Ana revisou os conteúdos, realizou os exercícios, participou bem. O que a gente teve aí, então? 3 orações unidas por vírgulas e a gente tem as coordenadas, porque cada uma tem um sentido completo. A vírgula também ajuda muito nisso. Inclusive, ela marca uma cadência, um ritmo bem interessante, não é? Segundo, esse sinal é utilizado obrigatoriamente antes dos síndetos, que denotam o sentido de conclusão, adversidade, explicação e alternância. E, gente, a gente não pode esquecer da vírgula antes do E. Quais são os exemplos que eu coloquei aí, Pro? Faça um bolo, pois é aniversário do chefe. Esse é o primeiro. E o segundo, Márcia trabalha muito e seu marido cuida do bebê. E aí a gente tem ali, faça um bolo, pois sendo uma explicativa. Por isso que teve essa vírgula, não é? A vírgula da regra, depois dos síndetos que marcam a explicação. E no segundo caso, o que a gente teve, Pro? A gente tem o Márcia trabalha muito e seu marido cuida do bebê. A gente tem Márcia, sujeito da primeira, e na segunda a gente tem outro sujeito, que é o seu marido. Isso. Né? E aí a gente tem a vírgula antes do E, que é quando nas 2 orações coordenadas temos os sujeitos diferentes. Vocês marcaram tão bem isso nos exercícios, por isso que eu nem fiz exercício sobre isso. Posso falar rapidinho? Pode, em relação ao porquê. Aqui a gente usou o pois, né? Então, no pois, obrigatoriamente, você precisa de vírgula antes do pois. No porquê, se for um período um pouco mais longo, você
seria melhor que você colocasse a vírgula. Isso. Mas se ela tiver se esse período está curtinho, você pode deixar, tem a Já possibilidade de não colocar vírgula antes do porquê. Como é que a gente fala? Facultativo? É Isso, facultativo antes do porquê. Ok. A gente mostrou isso na aula também. Assiste lá, aluno. A vírgula é nossa amiga. O exercício não é sobre isso. O exercício, a atividade, o chat está aberto? Deixa me ver. Está. Tá Vamos fazer um exercício bem legal de vírgula, porque eu falei a vírgula enquanto ela substitui o síndito, ela pode separar as orações coordenadas, a vírgula marcando essa cadência, a vírgula ela tem a regra, que ela é obrigatória, e agora a vírgula que tira ali as ambiguidades, olha, presta atenção, a vírgula relacionada aos sentidos. Na telinha, terceiro, a vírgula pode alterar o sentido completo de uma frase. Qual das orações abaixo representa a resposta correta para o momento atual que estamos vivendo? Gente, sejam sensatos agora. Se eu pergunto para Andréia, se prepara que você vai ler, hein? Tá. Se eu pergunto para Andréia, eu ouvi dizer que a quarentena não acabou. É verdade? Como você responderia de primeiro? Não podemos nos reunir hoje. E na 2, o que você responderia? Ouvi dizer, André, que a quarentena não acabou. É verdade? Não, podemos nos reunir hoje. Gente, o momento atual que estamos vivendo é representado pela 1 ou pela 2, hein? O que eles marcaram, Andréia? Ah, que bom, gente. Que bom. Que bom, porque sim, no primeiro. Eu nem dei a resposta ali, porque vai que essa aula seja vista lá depois, quando a quarentena já acabar. No primeiro, quando eu falo, não podemos nos reunir hoje, a gente não pode se ver. No segundo, não, podemos nos reunir. Aí na segunda está o afrouxamento, já acabou a quarentena e o resguardo em casa. Então, presta bem atenção que a vírgula pode mudar todo sentido. E aí a gente vai terminar. Nossa aula está terminando. Vamos lá. 5. A gente vai revisar o artigo de divulgação científica. Presta atenção na tela. Divulgando a ciência. É muito importante estudar o gênero artigo de divulgação científica, pois ele é um texto que, além de nos acompanhar na vida acadêmica, também nos vale como fonte na coleta de dados e informações. A gente falou lá do texto do professor Rafael, que é lá da diretoria de Suzano, e a gente mostrou que também a língua portuguesa pode ser ciência e que textos como os dele nos ajudam aí a divulgar conhecimentos estudados por pesquisadores. O professor Rafael é um pesquisador. Na revisão 6, eu já vou emendar, a gente falou do último assunto, histórias em quadrinhos. E aí, coloca na telinha só pra gente terminar. A gente tem ali 2 capas, que é a capa do Cumbi e a capa do Angola Janga. O Angola Janga é um graphic novel. A Cumbi é uma HQ. A partir das 2 obras do Marcelo de Salete, nós vimos que a linguagem elaborada nesse gênero se assemelha à linguagem cinematográfica. Por conta dessa linguagem, os elementos não verbais ou até mesmo verbais podem apresentar rimas visuais, que são responsáveis pelo encadeamento dos conflitos. Gente, na questão dos HQs, a gente tem a imagem trazendo para a gente o encadeamento dos conflitos, não as orações coordenadas e subordinadas. Além disso, as histórias em quadrinhos são tidas como os textos literários, principalmente quando trazem à tona assuntos relevantes de forma ficcional, permitindo-nos excelentes momentos de prazer na leitura e na apreciação estética. Gente, olha que legal! Eu vou só emendar aí para vocês rapidamente, porque estamos no último minuto, nos minutos finais. Olha que eu coloquei aí que a gente ia terminar a última atividade no chat. Era uma verdadeiro e falso, gente. Eu vou ler as afirmativas para vocês tentarem analisar. Eu falei lá do artigo de divulgação científica, que foi aula na semana passada, e da HQ e Graphic Novel. Graphic Novel, André, é quando a gente tem um romance gráfico, um livro de grande projeção, mas como se fosse um romance, um livro enorme. O dele tem mais de 400 páginas e conta uma história só. Tudo por meio de quadrinhos. Bora tentar o último exercício no chat? Então, na telinha. Analisa aí, gente. É verdadeiro ou é falso? A linguagem acadêmica do artigo de divulgação científica é semelhante à coloquial. Verdadeiro ou falso? Coloquial, né? Linguagem informal. B. A língua portuguesa também é ciência. C.
Graphic novel é um romance gráfico produzido em quadrinhos? Essa eu já dei a resposta agora. E D, acompanhamos as obras de Marcelo de Salete, um quadrinista que cria HQs a partir da história, veja bem, é a história do achamento do Brasil. Gente, que legal. Não vai dar tempo da gente ler agora, Andréia, não é? Mas eu tô vendo aqui que já tem tanta participação, eu vou olhar tudo quando for stalkear. Coloca Eles na estão todos participando. É, ótimo, gente. Coloca na telinha só pra gente terminar a aula. Olha lá, as duas da ponta eram falsas e as duas do meio E verdadeiras. vários acertaram, pelo que eu estou vendo aqui nas Claro que respostas, acertaram, é hein? isso que eu fiquei feliz. Olha, a linguagem acadêmica, ela é formal. Ela é da norma padrão. E lá embaixo, por que que tá falso? Porque o Marcelo de Salete, ele não conta as histórias do achamento, e sim do período da escravidão. Inclusive, um professor no chat de ontem falou, professora, você falou que eles são escravos. Eles não são escravos, eles eram escravizados. E, professor, você estava certo, acho que é o professor Carlos. Eles foram escravizados, a palavrinha tem poder aí. Não, eles não tinham uma condição de escravos, eles foram escravizados, gente. Muito bem, olha só, na telinha eu vou colocar para vocês ali a avaliação final, vocês vão receber esses slides, professor, vocês podem sistematizar com eles quais foram os temas trabalhados em julho. Olha aí na tela, são todos esses daí. O aluno que gosta de printar para fazer um resumo, pode printar agora. Eu não vou conseguir ler tudo, mas tudo que eu falei tá aí, resumido nessa última tela. Tá vendo? E, gente, por favor, agora vocês sabem que tem o QR Code, tem um link, vocês podem ali colocar o celular e contar pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. A gente vai encerrar, hoje é sexta-feira, sextou, a gente volta na semana que vem, na terça-feira, e vocês podem aqui, quando acabar a aula, dizer pra gente, fazer sua crítica construtiva, dar sua sugestão, vocês podem, não é, ser elegantes, enfim, praticar a sua crítica nesse QR Code que vai ficar na tela. Obrigada pela revisão, espero que tenha entendido bem e rumo ao terceiro bimestre. Obrigada, até a próxima. E um beijo especial para Bárbara, deve ser Bárbara Micaela, alguma coisa assim. Bárbara Mica, um beijo meu e da Mônica para você. Sim, Bárbara, beijo, gente, tchau. Obrigada, Andréia. Tchau. Obrigada.